sou Felipe Cortes e estou sozinho, mas bem acompanhado do jogo Decennium, do grande Richard Primocena, lá da comunidade Solo RPG. O cara que faz ilustrações incríveis, né, para todas as jogatinas dele, já ilustrou alguns jogos, já fez personagens da minha campanha de Vampiro Sozinho na Escuridão, pelos quais eu agradeço demais, viu, Richard? Então, assim, o cara é sensacional, gente finíssima, tem boas ideias, enfim, muito gente boa mesmo. E ele soltou recentemente esse joguinho lá no grupo, né, um jogo completo. Ele foi jogando as partes primeiro e agora ele fez um compiladão de tudo que ele lançou sobre o Decênio, que é também um jogo que já tem um cenário, tem um bestiário, tem regras simples, então muito interessante, tá? Eu diria que é um jogo talvez de uma dark fantasy, assim, uma fantasia mais sombria, com regras bem simples, mas que podem ser fatais, né? Uma jogatina desafiadora, digamos assim, né? Bem interessante mesmo. Tá? E eu estou fazendo isso para o desafio Solo RPG do mês de maio. Finalmente aí estou no mês certo, né? Então, o desafio de maio é justamente jogar algum jogo lançado em 2023. E eu escolhi o jogo do Richard porque eu achei bem bacana e achei que seria interessante trazer aqui para o canal, né? Bom, então vamos lá. Tá aqui o jogo. Opa, esqueci de deixar na capa. Esta é a capa do jogo. Decennium, Reinos em Queda. Richard Primocena. As ilustrações foram feitas por ele, tá? O jogo tá bem bonito. Dá uma passadinha aqui nele para vocês verem, ó. Tudo foi ele que ilustrou. O cara manda muito bem, tá? Então, dê uma olhadinha no tipo de traço dele, né? Eu gosto bastante. Veja esse rei aqui com essa coroa aqui. Que foda. Aqui um feiticeiro com seu grimório. Então, assim, é sensacional. Tá? Mas, enfim, aqui você joga num cenário em um mundo chamado Kaelon, ou Keilun, não tenho certeza da pronúncia, mas é um mundo que está numa ilha flutuante, mais ou menos 17 mil quilômetros quadrados, então é um mundo mesmo que flutua, e já foi outrora um lugar lindíssimo, belíssimo, com uma certa tranquilidade, com os povos vivendo em harmonia, de certa forma, onde reinava a magia primordial, a magia natural que já era existente no mundo. Mas, há 300 anos, não se sabe exatamente por que fendas começaram a surgir nesse mundo e ele começou a cair. Por isso, reinos em queda. Né? Então, pedaços deste mundo começaram a cair. Né? Então, fendas se abriram e criaturas abissais começaram a surgir de lá. E com isso veio desespero, fome, guerra, conflitos, morte. Tá? Então, hoje em dia, que é quando a gente joga o jogo, está nesse caos esse reino de Kaelon. Além disso, além das fendas e das criaturas que saem delas, da noite para o dia muitas vezes surgem torres ou lugares abandonados, ruínas, castelos misteriosos, que são espécies de masmorras que aparecem do nada e são extremamente perigosas e que algumas pessoas se aventuram nelas para tentar descobrir mais sobre o que está acontecendo, para tentar achar tesouros. Então temos as pessoas que tentam ainda desbravar este mundo que agora é um mundo mudado, não é mais o que era antes. Inclusive, há uma segunda forma de magia hoje, que é a magia profana, que provém dessas criaturas abissais, das próprias fendas, tá? E que é mais rápida de se aprender, mais perigosa muitas vezes, é mais poderosa, né? E que traz riscos para os próprios usuários. Inclusive, com as fendas surgiu uma doença, uma moléstia chamada mácula, que pode corromper os seus usuários, às vezes até concede alguns dons, mas em troca da sua sanidade e até mesmo da sua perfeita saúde mental, digamos assim, né? E que não tem cura. Normalmente é uma mancha preta que começa a se espalhar pelo corpo, a maior parte das vezes se originando na mão. Tem como retardar, mas normalmente curar ainda não se sabe. Tá? E por que aconteceu
esse fenômeno que começou a derrubar o reino? Há algumas teorias de, por exemplo, os pequenos povos, que são equivalentes a anões ou halflings, aí você pode interpretar do jeito que você quiser. É interessante do cenário é que ele não é extenso demais, então você pode criar em cima dele, o que é sensacional. Então, algumas das lendas dizem que esses povos pequenos escavaram demais em busca de metais preciosos até romperem uma das bordas do mundo, o que meio que rachou e começou a fazer as coisas caírem. Outra lenda, né, diz que um mago muito poderoso, por conta de decepção amorosa, jurou destruir o mundo e começou a fazer feitiços para isso. Outra diz que um dragão é quem que despertou e começou a destruir o mundo por baixo, em resposta ao modo de vida errático dos povos que estavam ali em decênio. E tem uma quarta lenda que diz ainda que há 7 gemas neste mundo, todas elas guardadas por sentinelas poderosos, e que uma delas foi roubada ou tirada do lugar ou movida, e por isso o equilíbrio que sustentava a ilha flutuando deixou de existir. E aí começou a cair, né, surgirem as fendas. Então a gente tem esse cenário, tem aqui lá na página 25 um mapinha mais ou menos com a geografia, claro que bem resumida, só para você ter uma ideia. Então as bordas desta ilha, ao norte você tem mares de gelo e ao sul mares de lava ou de fogo. Tá? Você tem algumas montanhas também ao norte muito altas, tem 2 rios que cortam as partes centrais mais ou menos. Tem algumas cidades, tem uma grande cidade que é a capital, chamada de a capital, em que povos convivem, certo? Tem aqui, cadê a sociedade? Acho que está um pouquinho, acho que está na página 28. Você tem uma figura de um imperador que é bastante misteriosa, que a maior parte das pessoas nem vê. Ele é bastante temido e respeitado, então as suas ordens são normalmente cumpridas. Abaixo dele, 3 grandes soberanos. Depois tem um conselho de magos, reis regionais, são reis menores. Tem uma ordem de paladinos chamada Ordem de Sarai. Tá? Aí você tem os nobres, cavaleiros, militares, sábios. Depois a camada de baixo, que aí vai estar a população de artesãos, ferreiros, mensageiros, caçadores, artistas, bardos, escultores e outros. Ou seja, normalmente o seu aventureiro vai estar nessa camada aqui. E ainda tem os que estão ainda abaixo da linha da pobreza, que são os miseráveis, né? Pessoas que não têm lar, ou que são viajantes, peregrinos, condenados, refugiados e até mesmo os povos naturais. Povos naturais aqui é um dos povos disponíveis, que pode ser uma miríade de coisas, tá? Pode desde elfo até centauro, minotauro. Então é bastante interessante, aí você pode também pôr qualquer espécie fantástica ou até mesmo criar uma aqui e encaixar dentro de povos naturais, certo? Bom, basicamente é isso a parte do cenário. A regra também é bem simples. Seguinte, seu personagem ele tem algo chamado essência. É como se fosse uma energia vital que é focada em alguma coisa, pode ser em magia, pode ser em fé, pode ser em determinação. E essa energia vital ela tem vários usos, tá? Desde se autocurar até dar uma força extra para uma ação arriscada que seu personagem vai fazer. É mesmo uma espécie de reserva vital que você tem, que você pode empregar em várias coisas, certo? Além disso, você também tem recursos que podem ser quaisquer coisas, habilidades, armas, pode ser uma espécie de armadura, pode ser um mesmo, sei lá, qualquer coisa que você achar que possa ser útil, você pode inventar isso, tá? E aí a regra é o seguinte: qualquer coisa que você vá fazer que tenha chance de dar errado, tirando as magias, que tem uma regrinha à parte, né, você vai rolar um dado de 6 faces, vai somar eventuais recursos que se apliquem, sendo que no máximo por cena você pode usar 2 recursos diferentes, e também eventual essência que você vai gastar, certo? E você compara
com os dados do desafio ou do inimigo que você está enfrentando. E aí tem 3 níveis, né? O perigo extremo e perigo épico. Isso vale para tudo. Desafios normais, seja escalar uma montanha, ou para inimigos, né? Vai enfrentar um ogro, também vai valer isso. E aí você vai comparar os resultados. Você soma o seu dado, soma a essência, soma recursos. Depende da qualidade de recurso, ele vai dar 1, 2 ou 3. Tá? Vê o número que você obteve, rola os dados do perigo. Então, se é um perigo normal, um dado só. Se é um perigo extremo, 2 dados. Se é um perigo épico, 3 dados. E aí você soma os dados do perigo, do desafio, compara com o seu. Se você tiver um resultado maior, você conseguiu o que queria. É simples assim. No combate, é a mesma coisa, mas se o seu for maior e o do desafio menor, você vai fazer a diferença e causar aquilo ali em dano. E o contrário também se aplica. Tá? Ou seja, se o seu for menor e o do oponente maior, você é quem tomou dano. Bom, magia. Magia é interessante que você usa a essência para ela. E se você tiver pontos de essência suficientes, você pode simplesmente causar o efeito da sua magia sem rolar dados. E aí você tem o custo da magia. Tem uma lista, uma pequena lista aqui que você pode utilizar como base, que já te dá o custo dela em essência. Mas você também pode criar o efeito que você bem desejar e calcular o custo dela em essência conforme o bom senso. Tá? Então, se eu faço uma ilusão pequena, que até ele dá o exemplo no livro, eu vou gastar um ponto de essência. Se eu faço uma ilusão gigantesca de uma cidade inteira, tipo WandaVision, eu vou gastar provavelmente toda a minha essência. Então, você tem que usar o bom senso na hora de definir se você não for seguir a lista que ele sugere aqui de magias. Certo? Outra coisa, se a sua magia não for a magia primordial, aquela que nasceu com o planeta já, for a magia profana, pode ter outros tipos de custos. Né? Seu personagem vai ficando mais sombrio, ele vai mudando o comportamento dele, ele pode adquirir mácula, por exemplo, né? Que é aquela moléstia que eu falei. Então, também tem esses custos. Tá? Então, é assim, tem efeito automático, mas gasta essência, que não é algo tão trivial de se recuperar. E também pode ter algum custo se for magia profana. Certo? Basicamente é isso. E tem, pessoal, lá no finalzinho do jogo, na última parte, tá? Além do bestiário, tem aqui também as tabelas. Tem bastante coisa aqui, desde para você gerar sua missão, quanto para construir as cenas. Essa aqui é uma divisão interessante que ele propõe para você dividir as cenas em um prólogo, em um clímax e um final. Obviamente você pode fazer mais de uma cena no prólogo, mais uma cena no clímax, mais de uma cena no final. Mas se você quiser fazer só 3 cenas, prólogo, clímax e final, você vai rolar aqui 2d6 e, por exemplo, eu tiro no prólogo item e objetos. Aí mais embaixo você vai achar aqui uma tabela para itens e objetos. Aí você rola uma segunda vez para detalhar aquele resultado e aí monta a sua cena, resolve os eventuais desafios que aparecerem e assim por diante. Tá? Você pode rolar, inclusive, ele até aconselha rolar mais de uma vez por cena aqui para deixar a coisa bem rica. Né? Então eu tiro pistas e rastros e tiro itens e objetos. E aí eu vou ter alguma coisa que me leva, por exemplo, que eu sigo uma pista e se eu for bem sucedido naquilo, eu vou encontrar um item. Pode ser algo nesse sentido. Certo? Então aqui fica bem livre também para a hora de você criar. E por fim, lá na frente, tem um monte de outras tabelas para você rechear a sua jogatina. E ele até fala, se você não quiser usar aquelas de missões, você pode montar tudo por aqui. Desde ação, né, eventos de ação, chamados, mistérios, caminhos, lugares, monstros, motivação para NPC, coisas que acontecem na capital e acontecimentos estranhos. E no fim, o oráculo, que é um oráculo simples de sim e não. Tirar 1 a 3 é não, 4 a 6 é sim. Se você achar que é mais provável o sim, você adiciona 1 no resultado que você rolar. Achar que é mais provável o não, você subtrai 1 no resultado. Basicamente é isso. E vamos então criar o nosso personagem. Bom, você tem aqui uma regrinha
para a criação de personagens na página 18. Basicamente, você vai dar um nome, né? Decidir qual essência você tem. Ele sugere que você comece com 8 pontos de essência e 6 pontos de vida. Obviamente, né, você pode mudar isso. A essência, ele até está aqui 3 níveis: iniciante, o cara que já é mais experiente, aí vai aumentando a essência. Eu vou começar com o do iniciante aqui, como se eu fosse um aventureiro iniciante. 8, tá? Você define então uma história, você define qual essência você tem, a pontuação também se você quiser alterar, define os seus recursos. Aí você pode começar com um recurso excelente e 2 recursos bons, ou 4 recursos bons. Lembrando que o excelente dá mais 2 na jogada de dados e o bom dá mais 1. Certo? O épico não está disponível na criação de personagem. Você pode achar um recurso épico, por exemplo, numa masmorra, enquanto você joga. E depois você define um arquétipo. Ele não tem uma lista, então você que vai criar. E por fim, define aparência e nome. Simples assim. Ao todo ele falar aqui na lista de personagens que você também deve definir um povo. Eu vou começar a definir primeiro pelo povo, tá? Lá na página 29. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 opções de povos, que é o humano, os povos pequenos que eu já mencionei, que são similares aos anões, o povo do sol, são povos que vivem mais em desertos, mais no meio natural, não tem assim exatamente uma cidade que eles habitam, né? Eles se agrupam no oásis, tem a pele bronzeada, olhos mais puxados para o dourado, são altos. O povo da lua, que é meio que o contrário desse povo do sol, com a pele extremamente pálida, os olhos também bem chamativos, são pouco vistos, assim, não, eles são mais reclusos, digamos assim, e ninguém sabe de onde exatamente eles vivem originalmente, mas tem bastante deles na capital. E o povo natural, que é aquilo que eu comentei, pode ser elfo, pode ser sereia, pode ser qualquer criatura que seja originária, mas não seja exatamente ali esses outros povos, certo? Então aí você pode definir o que você quiser. Vamos rolar um D10 e aí a gente divide por 2, né? Assim, 1 a 2 é o primeiro, 3 a 4 e assim por diante. Vamos ver. 4, então vai ser... Opa, eu sou um dos povos pequenos. Beleza, povo pequeno. Olha lá. Povo orgulhoso, forte, extremamente talentoso. Eles são conhecidos por uma variedade de nações e etnias, de modo geral, habilidades em mineração, capacidade de criar joias de alto valor e armas de excelente qualidade. Tem algumas cidadelas, né, como localizadas em montanhas, tem um monte, tem a grande cidade de Cristal, a cidade de Tofar, um monte de Idir. Então são bastante espalhados, bastante disseminados em Kaelo. Normalmente eles não passam de 1,50, são fortes, troncudos e com rostos delicados. No caso, normalmente os homens usam mais barbas, tá? E cabelos grandes para poder disfarçar essas feições delicadas. A essência indicada é em bravura, em honra, fúria, coragem, ambição, lealdade e fé. Mas eu não vou usar essa essência indicada porque eu vou sortear a essência. Então vamos lá na essência, página 14. Tenho aqui 4, 8, 12 opções. Vamos rolar um D12 e ver. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fé. Essência ligada a paladinos e religiosos. A fé se torna uma arma poderosa nas mãos de quem a possui. Desde a invocação de raios poderosos até a cura de um ferimento fatal, a fé pode ajudar. Então aqui, vou colocar que a minha essência é em fé. Então quando eu estiver fazendo algo que envolva a fé, eu posso gastar minha essência nisso. Certinho? Bom, eu já sei agora que eu sou do povo pequeno, minha essência é na fé, então eu vou dizer que eu sou um clérigo da deusa Silene. Clérigo da deusa Silene.
Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Os deuses em Caelum são reais, são físicos, eles vivem no mundo junto com as pessoas, mas normalmente são mais reclusos e não é um acontecimento comum você encontrar com os deuses. Mas eles são tão reais que até algumas pessoas, principalmente magos, feiticeiros, os aprisionam para favor próprio, né, em favor próprio. Porque eles têm, apesar de ter aí essa existência mais carnal, são bastante poderosos. Tá? Mas andaram dando uma sumida e tem alguns, inclusive, que sucumbiram às trevas das fendas e viraram deuses caídos, que é um dos perigos épicos no bestiário que a gente tem aqui no jogo. Então ele é um clérigo, o nosso pequeno clérigo da deusa Silene, a essência em fé. Eu vou colocar aqui de recurso, primeiro uma arma, vou pôr um martelo de guerra. Como um bom clérigo, ele foi treinado nas artes marciais aí. Vamos colocar o que mais? Deixa eu só pegar aqui a lista de recursos. Tá um pouquinho para cima, eu acho aqui. Luta de rua, ladinagem, equilíbrio, arquearia, diplomacia, lábia, ciências naturais. Vou pôr aqui religião. E vou pôr uma armadura. Armadura de placas. Tá? Bom, eu vou pôr um, é excelente. Vou pôr que o martelo de guerra é excelente. E a armadura de placas eu vou pôr que é bom. E religião, bom. Quer dizer que quando eu for combater, meu martelo vai me dar mais 2 na minha jogada. Tá? E apesar de não falar aqui, eu entendo que eu posso usar minha armadura de placas também para me dar mais 1. Quer dizer que o golpe, vai, se entrar, não vai me machucar, por exemplo. Né? Vai atordoar o golpe. Então, se eu usar os 2 recursos em combate, só que eu só posso usar 2 recursos por cena, eu posso escolher usar os 2 ao mesmo tempo. E aí eu vou somar mais 3 na minha rolagem, né, para tentar dar um golpe que já seja fatal. É possível também fazer isso. Beleza? Personagem pronto, só falta o nome. Vamos chamá-lo de Tuleman. Tuleman. Vai ser o Tuleman, do povo pequeno, clérigo da deusa Silene. Essência em fé. Beleza, vamos escolher aqui nossa missão então. Eu depois, a partir da missão, eu penso em alguma coisa para a história dele. Bom, vou rolar 2d6 para cada tabela. Vamos ver qual é o dilema. 44 dá 8, né? O caminho está bloqueado por uma criatura sinistra. A criatura parece vigiar o local. Tá, então 8. 5. Você é a última opção que temos para levar essa mensagem e este é o único caminho. Porém, 12. Sua missão também é o desejo de um deus caído e ele manipula forças para conseguir. Então, basicamente, então vamos montar a história dele aqui agora. Tá? Ele vive lá na cidade de Cristal, em que existe um grande templo dedicado a essa deusa Silene. Ela, inclusive, de vez em quando vai até lá, né, pessoalmente, para passar missões. Tá? E ele foi criado ali, aprendendo a minerar cristais, até mesmo porque os cristais são muito ligados a essa deusa. E aí o templo é todo feito de cristal. Então ele viveu aprendendo a minerar, viveu para lutar e defender a cidade em honra dessa deusa. Até porque depois que a queda se iniciou, as invasões e as guerras e enfim, até mesmo de monstros, né, ficou bem intensa. Então assim, você precisa fazer de tudo para defender, torcer para que uma fenda não seja criada no meio da cidade ou que engula a cidade de repente, que isso acontece.
Então ele cresceu preparado para lidar com essas ameaças, ao mesmo tempo que adorando a deusa Silene e minerando, porque é uma cidade voltada para o cristal e é uma cidade bastante religiosa, devotada a essa deusa Silene. Ela própria foi até lá e passou uma missão, porque ela descobriu que, vamos ver o que é aqui, peraí, ó, eu preciso levar uma mensagem. Tá, vamos pegar o mapa aqui. 25. Vamos dizer que essa cidade dos cristais fica aqui mais ao norte, próximo a essa grande montanha que tem. E ele precisa levar uma mensagem para a capital. E a própria deusa não vai porque o caminho está bloqueado, certo? Então ela precisa de alguém que chame menos atenção, que seja habilidoso, que seja seu devoto, para levar uma mensagem importante para um outro deus que está lá. Aparentemente, o teor da mensagem tem a ver com a descoberta do motivo por trás da queda. A Silene chega e fala: "Oh, meus devotos, finalmente parece termos algum tipo de luz no fim do túnel sobre o motivo da nosso planeta estar decaindo dessa forma. Mas, infelizmente, nas últimas semanas, as fendas têm aumentado, o número de abissais também, e eu não consigo, também não tenho mais forças. Nosso ranking de adoradores tem diminuído e com isso a minha força também. E quanto mais trevas temos em Kaelon, mais fraco eu fico. E além disso, não posso me arriscar a uma viagem. Por isso, preciso que vocês levem esta mensagem a Rastur, o deus da floresta, que tem morado atualmente na capital. Algum de vocês está disposto a levar essa mensagem que fala, de forma codificada, é claro, sobre o real motivo de Kaelon estar caindo e o que podemos fazer para deter? Essa mensagem, inclusive, dá dicas de como conseguir. Mas eu não posso revelar nada a vocês, meus adoradores. Porque estou tentando, primeiramente, me aliar com os demais deuses. Talvez somente assim a gente vai conseguir impedir que o mundo desabe por completo, ou mesmo diminuir a sua velocidade. E quem sabe voltarmos a ter Kaelon como outrora. Aí o Tulemão é o primeiro a se voluntariar, ele era bem fervoroso. Oh, meu Deus, digo com toda certeza que farei desta missão da minha vida. Eu darei meu sangue, meu suor, minha coragem e minha fé por esta missão. Prometo fazer de tudo para que esta mensagem chegue até as mãos de resto. E aí ele pega um envelope assim, muito bonito, né, que é escrito com a letra de Silene, mas está todo codificado, né? Na verdade, se você abrir aos olhos comuns, como de Tulemã, não se vê nada, é como se fosse um papel em branco, né? Só tem a assinatura dela mesmo por fora da carta, com um pó mágico, qualquer coisa assim. Ele guarda aquilo na sua mochila, se prepara, pega mantimentos para viagem, comida, dá uma limpada no seu martelo de guerra, veste a sua armadura, né? Se imbui do seu fervor religioso e parte em viagem para a capital. Aí a gente vai rolar agora, nesse prólogo, o que vai acontecer. Logo na saída ali da cidade, alguma coisa já vai acontecer. Vamos ver o que vai ser. Então vamos ver aqui, 2d6 para o prólogo. A gente vai ter monstros e criaturas. Vamos colocar mais coisa aqui. E também item e objetos. Beleza, monstros e criaturas, item e objetos. Agora vamos na tabela de monstros e criaturas. Será aí um abissal caçador. Itens e objetos, se a gente sobreviver,
a gente vê o que é, certo? Bom, Tulemã começa a viagem e o clima em Kaelon é terrível, né? Então ele sai no meio da chuva. Vamos perguntar se Silene deu um cavalo para ele. Sim. Então ele vai no seu cavalo, pelo menos isso. Né? Vai descendo a encosta da montanha, do topo onde fica a cidade de Cristal. Essa estrada que foi escavada pelos próprios povos pequenos. Ele vai descendo aos poucos, muita chuva, muita lama. Só que é uma chuva que gela até a alma, assim, né? Que lá faz bastante frio nessa região. E o inverno está mais rigoroso desde que a queda começou e o verão também mais rigoroso no sul. Então ele está todo cheio de pele, mas assim tremendo. E ele vai descendo aquela estradinha até que do nada ele está tentando chegar na capital e ele sabe que tem um bloqueio, né? Mas não era ali. E do nada a estrada começa a surgir um buraco no meio dela, uma fenda se abre e de lá sai um abissal caçador. E a gente vai conhecer a carinha desse amigável abissal caçador. É esta coisa aqui. Pelo jeito, qualquer que seja a força sombria por trás das fendas e das criaturas abissais, né, ficou sabendo dessa missão. Ficou sabendo que a Silene está descobrindo, está chegando ao cerne da questão e mandou um abissal caçador. Ele é um tipo de abissal que é essa aqui, né? Que persegue um alvo. Então ele está especificamente atrás de Tulemã. E vejam que ele tem 12 pontos de vida. Tá? E ele é perigo extremo. Então a aventura já começou potente para cima de Tulemã. Ó, todos os abissais eles têm medo de fogo, né? Aqui fala. Cadê? É só achar aqui. Eu vi isso em algum lugar, eu acho. Aqui, todos recuam quando expostos ao fogo. Então, quando ele vê essa besta saindo de dentro de uma fenda, né? Primeiro que ele já recua ali com o cavalo. E ele vê essa criatura saindo, ele já se deparou com ela outras vezes, mas nunca precisou lidar diretamente, porque ela sempre tem um alvo em mente. Tá? Mas ele conhece essa questão do fogo. Ele, com a sua fé, ele já vai direto. é, ele não quer dar tempo à criatura chegar nele de perto. Né? Então, ao mesmo tempo que ele começa a fazer círculos com o cavalo, ele ora: Silene, me dê sua força e rompa um relâmpago na cabeça dessa criatura. E ele vai então gastar aí. Deixa eu ver se está na lista de magias algo do tipo. Acho que tem elementos, né? De acordo com a intensidade do efeito. Bom, eu quero que seja um relâmpago forte o suficiente para tirar metade dos pontos de vida da criatura de uma vez. Então eu acho que eu vou ter que usar pelo menos uns 3 pontos de essência aí. Certo? Então já vou aqui debitar 3. E a criatura, de fato, o céu já era uma tempestade, escurece mais ainda no ponto e rompe um relâmpago enorme e acerta a criatura bem no meio, assim, que fica chamuscada e perde metade dos pontos de vida. Agora, a intenção dele era que, com esse relâmpago tão forte, também causar uma espécie de fogo ali ao redor. Pergunta: isso deu certo, de ter em vista que é uma montanha, tem vegetação, mas é uma vegetação que está já bem ressequida por causa do inverno intenso. Então vou colocar que é provável que não. Então vou diminuir um do meu resultado do dado aqui.
É, não deu certo o efeito do fogo para ver se a criatura fugia. Né? Parece que ela fica mais irritada ainda e parte nas quatro patas, galopando para cima de Tulemã. Ele então saca seu martelo de guerra e fala: Porcilene! E vai tentar enfrentar a criatura. Né? Vamos usar os dois recursos que ele tem de uma vez, que é o martelo de guerra e a armadura. Então vou somar mais 3 no meu dado. E vamos lá. Para ele são 2 dados. Qualquer coisa eu posso decidir somar essência aqui também. 6 mais 3, 9. Tá? Vamos rolar os dados da criatura agora. 7. Então seria só 2 pontos de dano. Mas a minha arma também causa mais 2 de dano. Tá? Isso aqui está, salvo engano, naquela regrinha, naquela tabelinha de armas aqui. Ó. Aqui, ó, qualidade e danos que sua arma inflige aos seus inimigos. Então ela também é... Se bem que... Não, ela só dá os pontos mesmo. Não aumenta o dano, não. Se eu gastar mais 4 pontos de essência, eu já poderia finalizar essa criatura aqui agora. Mas é arriscado. Porque eu vou ficar sem essência depois. Então eu vou causar só os 2 pontos de dano aqui por enquanto. Ela vai ficar com 4. Ela vem galopando assim, rosnando, com a baba escorrendo. E ela salta para ver se tenta abocanhar o Tulemã de cima do cavalo, mas na mesma hora ele dá aquela girada para baixo assim, segurando com as pernas, com a força das pernas, e quando a besta está passando assim por cima dele, ele pega aquela parte do martelo de guerra que tem uma ponta, enfia nas entranhas do bicho assim, e à medida que ele vai andando, vai cortando por dentro assim, a barriga do bicho, que aí perde mais 2 pontos de vida. A criatura rosa assim, um olhar sombrio para Tulemã. Ele então decide saltar de cima do cavalo para tentar aproveitar que a criatura está ferida e tentar finalizá-la com um golpe. Tá? Neste caso, eu vou fazer mais uma jogada de ação sem gastar essência por enquanto. Vamos ver. 6 aqui. Eu já usei os 2 recursos por cena, tá? Então não posso mais jogar com recurso. Eu vou ter que tentar usar a essência se for necessário. Vamos ver quanto que o bicho vai tirar. 3, 6 menos 3, eu tiro 3 pontos de vida. Eu vou imbuir um pouco da minha fé nesse martelo. A ponta dele começa a brilhar com uma chama assim, ofuscante branca. Eu consigo pular e desferir um golpe certeiro no meio do crânio do bicho assim. E ele fica com o crânio esfacelado. E a besta vai tremendo assim até virar pó. Né? E tchau, Abissal Caçador. Eu perco mais um ponto de essência, já estou só com metade. Mas é isso, né? Um monstro desse não dá para facilitar. Ele está usando toda a sua fé para conseguir. Certo? Vejam que a magia dele, o fervor dele por Silene, me permite usar a essência até nesse combate, porque ele está imbuído na missão de Silene. Tá? Então você tem que ver se faz sentido para a ação que você vai fazer para usar ou não a essência. Tá? Se ele fosse tentar convencer um taverneiro a vender uma cerveja mais barata para ele, a não ser que eu narrativamente fizesse fazer sentido, em geral não ia poder usar a essência nesse caso. Tá? Beleza. Cena inicial, já foi. Vamos. Esse foi o prólogo, né? A coisa tá tensa aí. Pode ver que é que tinha saído da missão lá. Vamos voltar lá para. Tinha saído 12, né? É um deus caído tá por trás dessas ações. Então, esse abissal caçador foi enviado por ele. Então, esse deus caído já está sabendo das intenções de Silene aí. E como ele é caído, corrompido pelas fendas, ele está tentando impedir. Provavelmente a mando de alguma força maior que a gente não sabe ainda, mas Silene parece saber. Bom, beleza. Vamos agora para
o clímax. Ele consegue viajar sem maiores problemas, tirando temperatura, tirando cansaço e tudo mais. Dá uma pequena parada, chega a repousar ali por uma noite, até chegar no tal do caminho que está bloqueado. E aí a gente vai ver lá nesse caminho bloqueado o que de fato ele vai encontrar, certo? E é o caminho, só tem esse caminho para a capital e ele está bloqueado. Então vamos rolar aqui no clímax. Ah, pera aí que tinha itens e objetos ali, né? Vamos ver primeiro. Já vou aproveitar essa rolagem aqui. Uma arma quebrada. Tá. Não vai me servir como recurso, né? Ele tá. O próprio bicho, parece que dentro dele tinha uma espada que ele tinha engolido. E quando ele virou pó, essa espada já corroída ali pela maldade dele, né? Pelo estômago também, sei lá se o bicho tem estômago, tá toda ferrada ali, não vai servir de nada para ele. Enfim, voltando, agora vamos ver no clímax o que vai ter. Item objeto de novo. Aqui deu 8 de novo. E 10. Clima. Tá, beleza, vai ter clima. E vai ter reviravolta. Beleza. Primeira coisa, vamos lidar com o clima. Ele chega até lá. Era uma outra montanha. Então, porque é uma região, uma cadeia de montanhas muito grande. Né? E para sair dessa região dos povos pequenos, tinha uma outra montanha, mas havia sido escavado há tempos imemoriais um túnel de ligação para chegar até a capital. E o túnel está todo tomado por escombros de rochas e está nevando bastante nessa região, estranhamente, porque ele já andou um pouco, né, já 2 dias de viagem. Então ali já era para ser um pouco mais ameno o clima, mas está nevando intensamente. E quando ele chega, ele decide fazer uma oração para Silene. Né? Ó deusa Silene, eu coloco minha fé aqui novamente e minha coragem a seu dispor. Dê-me forças para tentar achar um caminho em meio a esses escombros, ou um atalho por meio da montanha, que nós, povos pequenos, conhecemos tão bem. E só que a voz dele é muito grave. E quando ecoa naquele vale em que ele está logo no pé da montanha, aquela montanha que estava já sobrecarregada de neve, a onda vai se ricocheteando daqui e dali, começa uma avalanche se formar lá do teto. Ele vê aquilo, ele vê o começo lá no topo da montanha, dessa avalanche se formando, e ele vai ter que tentar fugir. Vamos colocar aqui como perigo extremo, né? Porque se ele for pego para avalanche, então ele vai ter que tentar, e além disso tem a velocidade, ele vai subir no seu cavalo de volta e correr para o sentido contrário, porque ele está bem próximo da entrada, né? Então ele tem que sair dali o mais rápido possível e ficar longe do alcance da avalanche. E esse vai ser o desafio para ele. Nesse caso, a oração dele foi o motivo, mas ao mesmo tempo ele fez uma prece. Então vai ajudar com o meu recurso religião, certo? Então vou ter um ponto a mais. Vamos jogar aqui e vou jogar 2 dados para o desafio. Tirei 5 mais 1, 6. Vamos rolar 2 dados para o desafio. Tiro 9 para o desafio, mas eu vou gastar a minha essência que falta aqui, a essência que resta, tá? Para poder ter um sucesso. Porque eu tinha tirado 6, se eu gastar 4 eu fico com 10 e passo o valor do desafio. Então imbue sua fé enquanto o seu cavalo está correndo, e ele continua com as preces e nascem asas no cavalo. Silene de fato prestou um favor a ele, ele consegue voar com esse cavalo. E aí ele, por pouco, assim, a neve vem caindo, quando a neve vai atingir ele, as asas nascem no cavalo, ele começa a bater as asas e aí ele começa a sobrevoar e não tem mais problema
com a avalanche em si, né? E isso vai ser muito útil para ele. Vamos também ver aqui a questão do item que a gente tinha rolado. 7. Uma arma quebrada de novo, né? Enfim, não vou nem rolar, né? Parece que isso pode ser interessante. Enquanto ele sobrevoa a neve, ele começa a olhar para baixo, tem uma espada toda ferrada, muito parecida com aquilo que saiu de dentro do monstro, enfincada na neve, assim, mesmo após a avalanche. Ele começa a achar aquilo estranho. Será que são sinais mandados pelo Deus caído? 4. Sim. Vamos ver qual que vai ser a reviravolta. Ele vai tentar. A cena não acabou. Ele vai aproveitar que aquelas asas surgiram ali e vai tentar passar por cima da montanha, já que o túnel está obstruído, né, e aquela provisão de Silene veio. Ele vai tentar voar por cima da montanha. Só que vai acontecer uma reviravolta, como a gente tinha sorteado antes. Eles não são seus aliados, e na verdade sua cabeça está a prêmio. Bom, ele decide pegar aquela espada, né? Então, vamos dizer aqui que ele tinha guardado a anterior. E ele passa voando assim, abaixa um pouco para o lado do cavalo, pega aquela espada que ele viu enterrada na neve e começa a sobrevoar. Quando ele coloca essa espada junto com a outra na bolsa, alguma energia ali, uma interação entre as duas espadas começa a acontecer. E meio que ele entra em transe assim, né? E ele vai para um lugar todo. O cavalo continua voando com ele lá. Ele tá meio assim em transe, com o olho assim branco. Ele começa a se ver num lugar todo escuro, como se estivesse pisando em um líquido viscoso. Ele até dá graça a Silene por não estar claro, porque ele imagina que aquilo possa ser sangue ou coisa pior, né? E do nada uma luz cinzenta aparece lá na frente e tem um trono. E sentado neste trono está o Deus Durano. Um Deus que todos sabem que hoje é um Deus caído. E ele começa a andar na direção de Durano. Parece ter sido já um dia um centauro. Tem um trono especial, né, para ele, porque é um centauro que hoje, enquanto Deus caído, só tem a metade humana. E ele está lá nesse trono, sem pernas, sem poder andar, mas está lá exercendo poder. É o que todo mundo diz. E é o que ele está vendo na sua visão agora, né, Tulemã. E chega até lá. Ele fala: "Ah, pequenino, você veio até mim, pegou as minhas espadas. Mas, veja bem, Tulemã, você diz estar a serviço de Silene. É o que sua mente me diz. Não adianta tentar falar aqui neste meu reino. Você é muito pequeno, sua boca está fechada." Ele leva a mão assim na boca, de fato ele está sem boca. Ele só não consegue proferir nenhum som. Você está indo em busca de algo que é desnecessário. Revelar a verdade a você eu irei, neste momento. Aproxime-se. E ele começa a andar meio contra a vontade. Ele vai até bem perto, assim. Ele tem o nariz ainda, né? Sente o cheiro de um hálito repugnante daquela criatura que já não tem face mais, né? Meio que quase uma caveira com restos de pele, assim. E ele pega e toca um dedo pontudo com uma unha gigante bem na testa aqui do Tulemã. Ele começa a ter uma visão dentro de outra visão, né? Ele vê coisas que ele não compreende bem, né? Mas o que parece ser um conselho de deuses se reunindo
uma disputa acontecendo, uma certa discussão, né? E várias outras imagens com o início da queda, com mundos além de Caelum. E quando ele desperta, ele já desperta em cima do cavalo, o cavalo continua voando, está quase pousando do outro lado da montanha já. Ele tem a certeza de que a mensagem que o Durano passou para ele foi a de que, por todo esse tempo, quem estava certo era, quem estava do lado certo, digamos assim, eram os deuses caídos, eram as forças das fendas, eram os abissais. E que aparentemente existem outras terras, outros mundos além de Caelo. E que aquela disputa que houve entre os deuses era justamente para decidir se explorariam ou não esses outros reinos. E que uma parte não quis, a outra parte quis, né? E aparentemente a parte que queria explorar outros reinos era para poder salvar Caelo, porque já se sabia, vamos só fazer um retconzinho assim, já se sabia que haveria um ataque. Na verdade, os ataques estão acontecendo provenientes de um outro reino, né? E já se sabia que esse ataque viria e que seria muito difícil de impedir. Então, a metade dos deuses queria explorar outro planeta, outro reino, outra terra, para poder migrar para lá e tentar sobreviver por mais tempo. Mas, como a maioria dos deuses não quis, eles foram relegados, ficaram presos, né? E aí, quando a Fenda veio, eles foram facilmente capturados e viraram deuses caídos. Mas esses deuses caídos eram os deuses que queriam, digamos assim, salvar Caelum. Enfim, ele fica bastante confuso, ele não sabe se ele acredita, porque ele tem bastante fé em Silene. Ele não acha que Silene iria deliberadamente permitir o declínio de Caelum. Então ele fica mais confuso do que eu explicando aqui. Beleza? Enfim, isso tudo acontece, ele perde um pouco do ímpeto, mas ele passou a vida inteira cultuando Silene. Não é agora que uma simples visão vai fazer ele desistir da sua missão, né? Então ele vai. Bom, vamos agora para a cena final. Final. 2 monstros e criaturas. Claro, claro. E 6 monstros e criaturas. Tá. Eu vou ficar só com uma, né? Tá bom. Qualquer coisa a gente fortalece ela. Monstros errantes tá aqui. 5 é um troll. Ok. Bom, o que acontece? Ele acaba de sobrevoar, vai pensando nessa visão que ele teve, que o perturba imensamente durante a viagem. Tem uma vilazinha no caminho até a capital. Ele para na vilazinha, faz uma boa noite de sono, tá? E consegue fazer uma oração que alivia um pouco a sua mente. Ele meio que se revigora um pouco na sua fé, né? E ele consegue recuperar um pouco de essência. Dorme numa boa cama, se reconcilia com a sua deusa que ele por alguns momentos titubeou, né? Então ele recupera um pouco da sua determinação, da sua energia vital. Vamos ver quanto que ele vai conseguir recuperar. 3. Beleza, já dá para fazer alguma coisa, né? Depois ele segue viagem até então a capital. E quando ele chega na capital, ele passa pelos portões numa boa, ele tem um passe, né, como cidadão enviado da cidade de Cristal para a capital. Então ele consegue entrar numa boa, vai até o templo do deus Rastur,
E lá, quando ele chega e entra no templo, lá está um belo de um troll esperando por ele. Vamos ver aqui o troll. O primeiro inimigo aqui. Cara, um troll assim, ele tem o quê? 1,40 de altura. Esse troll tem 4 metros, né? Então o bicho é gigantesco. Ele está no meio do templo. Assim, pensa num átrio de um templo muito grande, com alguns bancos esculpidos na própria rocha, assim, mas com um corredor central entre os bancos muito grandes, muito grande, e lá na frente o lugar do altar, onde se celebra ali Rastur, e onde há um trono para ele se sentar quando ele está por lá. Né? No meio do átrio, logo após os bancos, está um troll gigantesco de, vamos pôr, 5 metros de altura. Né? E ele não está lá à toa, né? Assim, no meio de uma igreja do nada. Tem ali alguém sentado no trono em que Rastur deveria estar sentado. Quem é? Durano. E no olhar do troll, ele vê que não. Ele já tinha visto trolls na vida. Né? O olhar do bicho está todo preto, assim, como se ele não tivesse um olhar, na verdade. Né? O olho dele está tudo preto. E o Durano está com um sorrisinho assim. Parece que você não acreditou em mim, não é? Pois é. Consegui chegar primeiro do que você até aqui. Mas tu não vai poder conversar contigo. Está bastante debilitado, preso no subsolo. Mas eu tenho um teste para ver se você realmente merece uma missão que eu tenho para te dar. Vamos ver se você consegue lidar com uma criatura básica como este troll. E o troll vem para cima dele, assim que ele termina de falar isso. Ele tem tempo nem de argumentar nem nada, né? E ele é bom de magias relacionadas a deusa Silene, né? Então, algo a ver com o relâmpago que ele fez, o cristal, coisas assim do tipo. Mas ele está ao ar livre, um relâmpago teria que sair da ponta dos seus dedos, ele nunca tentou. Ele também pode conjurar, então, bolas de fogo, de repente, ele pode tentar fazer isso. Vamos perguntar se ele tem algum conhecimento de pontos fracos dos Trolls, né? Pela sua experiência já em Kaelo. Ele sabe algum ponto fraco de Trolls? Sim. Seria o fogo? Sim. Beleza. Então ele vai novamente. Silene. Eu fui provado. Minha fé foi provada. E eu não sucumbi. Por favor, me dê sua força. E aí ele faz assim com a mão e vai lançar uma bola de fogo que vai tirar metade do ponto de vida do troll. E ele vai ficar. Ele vai ficar em chamas? Não, não vai. É. Ele começa a rolar no chão até o fogo que se espalhou pelos seus pelos assim apagarem. Mas ele já pega um banco inteiro daquele de pedra e vai tentar acertar a cabeça de Tulemã. O Tulemã vai tentar rolar de lado ao mesmo tempo que ele vai arremessar o seu machado tentando acertar a cabeça do bicho. Vamos ver se ele consegue. Ele não tem mais essência, mas ele vai usar os seus 2 recursos agora, que é mais 3. Ele tira 6, então, né, vamos rolar pro Troll. O Troll tira 9. Bom, o Troll então tirou 3 pontos de vida dele, né? Ele não consegue rolar a tempo, vem uma cacetada assim. Ele fugindo ainda, né? Pega meio que no ombro dele e ele é jogado lá para a parede do nada. O ombro esquerdo dele
tá fraturado, assim, o braço fica caído. Ele perdeu bastante, que só tem 6 pontos de vida. Então ficou com 3 de 6 aqui. Ele já usou os recursos que tinham, né, que ele tinha. Pergunta: tem por acaso velas ou alguma outra fonte de fogo nesse templo de Rastur? Não tem. Ele vai sair correndo então para fora da igreja. Ele aproveita. Aliás, tem uma janela perto de onde ele caiu? Sim. Cara, ele vai se jogar pela janela. O bicho é grandão, é meio lento. Ele vai se jogar para fora para ele ganhar algum tempo e tentar conseguir alguma coisa, né? Então ele pula pela. Não vou nem fazer teste, né? Já que tem janela, ele pula para fora. O bicho é grandão, fica atrapalhado ali. Ele vai procurar alguma fonte de fogo pela cidade. Que horas são? Já está de noite? Não está de noite, está de dia ainda, então. Já sei, tem alguma loja de ferreiro próxima? Sim. Ele vai correndo pro ferreiro mais próximo. O troll, enquanto isso, tá batendo na pedra assim da janela para quebrar, né? E ele vai ganhar, vai ter um tempinho. Ele chega no ferreiro. Ele nem pede nem nada não, ele só enfia a mão na, sabe aquele ferro que usa para forjar armas e qualquer outra coisa, mas que fica enfiado no fogo, está sempre em brasa, né? Ele pega isso e vai ele vai fazer o seguinte, ele vai amarrar isso no seu. Ele pega isso, ele pega isso. Enfim, vai tentar usar como uma zagaia para arremessar no bicho. Então ele fica. Quando o bicho irrompe assim na calçada, né? Arrebenta a parede do templo e sai pela calçada, ele está à distância, assim, uma distância que dá para ele agir de forma segura sem o bicho acertar ele. Então ele vai ter uma chance de um teste sem perda de pontos de vida, porque ele está atacando a distância ali e o bicho não tem nada que ele possa arremessar nele, certo? Vai ter essa chance então. Vamos lá. Eu vou jogar os dados do bicho só para ver se ele acerta. Tirou 4, mas é só, ele não pode usar mais nada. E o bicho vai rolar 2 dados, né? 8. Ele consegue fazer assim, ó, quando aquele negócio está chegando. Bom, Tuleman sai correndo pela cidade, o Troll sai correndo atrás. E ele tem uma ideia. Ele agora vai. Ele desiste de sair correndo. E ele vai entrar na igreja. E sei lá porque ele teve essa ideia. Ele vai dar meia volta assim na praça, que tem uma praça na frente do templo, e o troll lá atrás destruindo tudo, derrubando pessoas com os braços assim, carrocinhas de venda, enfim, destruindo fonte. O troll correndo atrás dele, ele correndo. Ele sabe que vai ser alcançado, mas ele volta, por isso mesmo ele volta pro templo, que a porta é de um tamanho que o bicho vai ter que se dar uma agachada caso não queira destruir. Ele vai pegar aquelas 2 espadas malucas que ele achou e vai tentar cravar no peito do Rastur, que aí talvez o controle sobre a criatura passe, né? Ele vai fazer isso. E aí eu diria que como o Rastur não, o Durano, como o Durano não está esperando, eu vou pôr que é um perigo normal, tá? Vamos pôr aqui um D6 para mim. Tiro 5 e um D6 para ele. Tira 2. Cara, o Rastur parece que tava. Ele tinha levantado do trono e estava meio que conversando num buraco no chão com o Rastur. Então ele estava de costas. Quando o Tuleman chega correndo, né? Ele ouve o barulho, mas o Tuleman vem com tudo. Ele não entende nem o que está acontecendo. Ele achou que o Tuleman já estava morto já. E ele consegue cravar as 2 espadas assim no Durano. O que isso vai causar? A gente não sabe, né? Mas vamos
Não sei se tem aqui um de palavras. Ação. Bom, eu vou perguntar. Isso causa algo extraordinário, digamos assim? Não. Mas isso é capaz de cortar o controle sobre o Troll? Também não. Enfim, ele crava, não tem efeito nenhum. Depois de um momento assim de assombro, né? O Durando fala: "Nossa criatura infantil achou que venceria um deus com essas armas? Ou achou que essas armas tivessem algum significado especial? Eram somente armadilhas. E vejo que meu troll retorna ainda vivo. Você não passou no teste. Você não merece salvar Kaelon." E ele pega e quebra o pescoço de Tuleman, que jaz morto ali. E pelo que tudo indica, apesar de jeitos extremamente bizarros de agir, né, os deuses caídos queriam salvar Kaelon. E os deuses que ainda caminham por Kaelon, na verdade, não. Né, queriam preservar a realidade ali, não queriam se arriscar. Não quer dizer que um estava certo e o outro estava errado, mas o fato dos deuses caírem, agirem da forma como agem, de serem corrompidos e tudo mais, indica que não necessariamente seria uma boa coisa sair de Kaelon. Então, na verdade, eles não queriam salvar, né? Eles queriam salvar o povo de Kaelon, porque o Kaelon já estava destinado a esse ataque, a queda, esse ataque dos abissais de outro reino. Enfim, tudo um mistério ainda na cabeça de Tuleman, que é a última coisa que ele pensa quando ele morre. E pra gente também não é diferente. Continua sendo um mistério, mas parece que tem mais coisa aí do que a gente inicialmente imaginaria, certo? E assim, Rastur não recebe a mensagem de Silene e a coisa se complica ainda mais. Será que algum outro aventureiro enviado por Silene vai conseguir ter um pouco mais de sucesso? Ou será que esse sucesso na verdade seria ilusório? Já que tudo indica que parece que não tem muito o que fazer com relação a essa invasão. Enfim, se algum dia jogarmos novamente, podemos ficar sabendo. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Grande abraço.